Tem muitas coisas que a gente faz nesses vídeos e nem lembra a gente, nem sempre a gente lembra que fez em vídeos anteriores, tá? Mas eu preciso repetir se eu já falei e se eu não falei, eu preciso falar. O Félix Guattari e o Gilles Deleuze, na obra Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia 2, que o Capitalismo e Esquizofrenia 1 é o livro do Anti-Édipo, lançado em 72, e o Mil Platôs foi lançado no final dos anos 80, 89, 90. O Mil Platôs, ele tem 5 livros, tá? E no último livro, no volume 5, o primeiro texto é um texto chamado Tratado de Nomadologia, sobre o saber nômade. E o Deleuze e o Guattari vão sugerir justamente a ideia de uma ciência de Estado e de uma ciência de guerra, tá? Ou uma ciência maior ou uma ciência menor. Tá? O que seriam essa ciência maior e essa ciência menor? Fazendo a devida contextualização com o que o Boaventura Sousa Santos traz, o que os outros autores já trouxeram, e o Deleuze e o Guattari eles vão aprofundar essa ideia. A ciência de Estado vai ser justamente a ciência maior, que é bancada pela governança, que é bancada pelos grandes empresários da ciência, que é bancada pelo exército, que é bancada pelos agentes do poder. Tudo bem? A ciência legitimada é a ciência que vai receber a verba. São os institutos de pesquisa que ganham o grosso da grana para pesquisa, tá? A ciência menor ou a ciência de guerra é justamente aquela ciência que é feita apesar do combate que se faz contra ela. A ciência menor é justamente um tipo de ciência que é feito para atender não mais ao escopo de um sistema socioeconômico ou ao escopo de uma determinada gama de agentes no poder ou de uma determinada militarização das práticas cotidianas e científicas. Essa ciência menor é uma ciência que está legitimamente interessada nas margens, está interessada justamente nas periferias, está interessada naquilo que nunca foi pesquisado, naquilo que nunca foi estudado, naquilo que nunca foi devidamente investigado. E aí, meus caros, que vem a crítica do Gilles Deleuze e do Félix Guattari ao Freud. Por quê? Quando o Deleuze e o Guattari falam que o Freud, ao dizer que toda a crítica feita, que toda a dimensão do saber feita, ela está presente na família, está presente na relação pai e mãe, está presente no amor à mãe, está presente nessas questões dessas relações matriarcais e patriarcais. O Deleuze e o Guattari vão falar que a perspectiva freudiana ela é desmilitante. Ela é desmilitante. Ela promove uma desarticulação de movimentos que poderiam vir a combater a desigualdade, poderiam vir combater a pobreza, poderiam vir combater a miséria, poderiam vir combater a fome, poderiam vir combater uma série de desigualdades, uma série de barbáries, porque ele vai acusar o mal-estar das pessoas justamente, somente ao escopo familiar. Lógico que é uma discussão que precisa ser muito aprofundada para saber se realmente Freud falou isso, para saber se realmente a crítica do Deleuze e Guattari ela tem fundamento, onde que é certa, onde que erra, mas é a principal briga que eles fazem no livro do Anti-Édipo, lá nos anos 70. Por quê? Eles vão acusar a teoria do Freud, não o Freud necessariamente, mas eles vão acusar a teoria do Freud como uma teoria que vai ser desmilitante, uma teoria que vai ser apolítica e uma teoria que vai ser justamente conivente com o sistema de desigualdade e opressão. E aí eles vão dizer que não está só na relação papai e mamãe a neura das pessoas, não está somente no amor ao pai, no ódio à mãe ou vice-versa, o descontentamento das pessoas com o mundo, tá? O descontentamento é maior, o descontentamento está em outras coisas, está com o ambiente, está com a política, está com a cultura, está com a sociedade, está com a biologia, está com a geografia, está em uma diversa quantidade de áreas que precisam ser estudadas e que também formam a psique humana para não
para não termos que carregar somente o escopo familiar como o único escopo importante da família. Ah, Rodrigo, mas a família é o primeiro berço. Sim, a família é o primeiro berço, mas não único, não exclusivo. E muitas vezes nem o mais proeminente. Como é que eu vou acusar, por exemplo, totalmente a família do estresse, da neurose, do mal-estar ou das lembranças apagadas, muitas vezes, com crianças que ficam 12 horas na escola? Hoje, tudo bem? Logicamente que usar o Freud hoje como uma ferramenta conceitual, epistemológica, até metodológica, também vai nos ajudar a entender o mal-estar contemporâneo, mas não é a única ferramenta, muito menos da psicanálise. Apesar que o Félix Guattari, que era um filósofo e psicanalista que fazia parceria com Gilles Deleuze, ele vai justamente criar uma nova prática de análise institucional que vai ser a esquizoanálise. O que seria a esquizoanálise? É justamente tentar entender os males causados pela esquizofrenia capitalista das milhares de dimensões que compõem a psique do sujeito e como é que eu consigo colocar em ordem essas milhões de vozes da psique do sujeito em ordem. É por isso que eles vão falar justamente em capitalismo e esquizofrenia. Essa esquizofrenia das múltiplas vozes do sujeito, as quais são promovidas em especial por um sistema de relações socioeconômicas, as quais cada vez mais serão influentes e serão imanentes à formação familiar. Eu gosto de brincar com aluno de graduação e gostaria de brincar também com aluno de ensino médio, que as 3 primeiras palavras que as crianças aprendem a falar são justamente papai, mamãe e compra. Papai, mamãe, eu quero. Lógico que não é bem por aí, mas é mais ou menos no tom sarcástico no qual eu falo que nós podemos entender justamente a presença dessas relações socioeconômicas, que são relações socioeconômicas de transformar tudo em valor de troca, como protagonistas da formação do sujeito. E aí que vem essa esquizofrenia, essas 1000 vozes na cabeça que vão formar a psique e vão formar todo esse mal-estar presente em nossas vidas, em nossas formações éticas, em nossas relações políticas, em nossas formações culturais. Tudo bem? E aí que vai acontecer? Esses caras vão justamente acusar o Freud de ser o promotor de uma ciência maior, de uma ciência de Estado, que vai despolitizar o sujeito. Então os caras voltam a marretar na questão política ao criar a esquizoanálise e ao dizer constantemente há uma ciência menor que vai combater esse Estado, que vai combater essa ciência maior. Olha a acusação que eu estou fazendo, hein? Eu estou provocando e cutucando vocês e cutucando os outros professores, tá? Que vai justamente provocar essas outras ciências, vai combater essas outras ciências que são as promotoras de desigualdade, submissão, apagamento e servidão. Pois é, então essa ciência menor é justamente essa ciência que é criada apesar das metodologias, apesar das epistemologias, apesar dos saberes e apesar das normas que são impostas pelas ciências maiores. E o que são essas ciências maiores? São justamente as ciências que o Boaventura Sousa Santos vai chamar de ciência colonial, de saberes coloniais, de saberes imperiais, de saberes abissais, responsáveis por estabelecerem uma linha absurda entre quem cria o saber e quem deve consumir o saber. E no caso, há uma relação política muito evidente aí, que é justamente a relação política que estabelece o primeiro mundo e o terceiro mundo, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Ou então, um conceito que era muito comum nos anos 90, o norte e o sul. O que era primeiro, segundo e terceiro mundo na Guerra Fria e passou a virar norte e sul, é justamente os produtores de ciência e conhecimento e os consumidores dessa ciência e conhecimento, tá? A qual vem com um discurso muito intenso, no qual nós, o terceiro mundo, não somos criadores de saber.
Nós, o terceiro mundo, não somos os criadores de cultura. Nós, o terceiro mundo, não somos criadores de práticas inovadoras em educação e em ciência. Nós podemos fazer ciência somente a partir dos parâmetros que nos são estabelecidos pela ciência ocidental, europeizada, judaico-cristã. Por mais, muitas vezes, não cristã que ela seja. É o caso, por exemplo, da dialética histórica marxista, do materialismo dialético histórico marxista. Ok? Então existe justamente uma imposição dos saberes, existe justamente uma imposição de uma ciência que vai tornar aquilo que nós produzimos como saberes, aquilo que nós produzimos como conhecimento, como apenas coadjuvante da ciência que já foi criada na Europa, da ciência que já foi criada na Europa e já foi estabelecida e deu aos Estados Unidos um novo centro do poder. Porque os Estados Unidos, por exemplo, o Canadá, por exemplo, hoje como centro do saber do mundo, ele não faz mais do que produzir esse conhecimento, esse saber. Só deslocou-se o centro do poder econômico, deslocou-se o centro do poder político, mas com as mesmas práticas epistemológicas. Ou seja, com as mesmas práticas que instituem esse saber, que instituem o conhecimento. É nessa seara que vai o texto do Boaventura Souza Santos. É nesse caminho que o texto do Boaventura Souza Santos, ele é muito radical, ele é muito crítico e ele é muito pertinente para nós tentarmos entender o quanto nossa ciência, ela é submissa, o quanto a nossa ciência, ela é serva, o quanto a nossa ciência, ela é apenas subsidiária de práticas que já são institucionalizadas pelas ciências europeias, estadunidenses, japonesas e por aí vai. Entendam bem, não que a ciência que é produzida nesses locais não seja ciência ou não seja uma ciência pertinente. O que nós estamos sugerindo é que justamente que aquilo que nós fazemos aqui, a partir dos contextos que nós temos, a partir das culturas que nós temos, a partir das relações que nós estabelecemos, que não são relações únicas e exclusivamente subservientes desses centros de poder, desses centros de criação científica, mas são relações outras, também sejam consideradas científicas com o mesmo patamar na qual as ciências criadas pelos agentes de poder, pelos espaços de poder, possuem. Tudo bem? Não à toa que apesar de nós termos nas ciências biológicas, nas ciências físicas, uma grave deficiência em relação aos centros maiores de produção de saber, a institutos europeus, norte-americanos, japoneses, coreanos, chineses hoje, nas ciências humanas, que exigem menos recursos e exigem muitas vezes mais um corpo a corpo com as pessoas ou muito mais uma leitura de mundo, a nossa ciência humana, ela é reconhecida já como uma das ciências mais importantes do mundo, porque não dá, por exemplo, para o mundo refutar pensadores como José de Castro, Florestan Fernandes, Milton Santos, Paulo Freire. Isso porque nós temos também César Lattes, tá? Sobre o qual eu já falei para vocês, fazendo uma ciência física em um país que não tem a grande verba para ciência física, como é o Brasil. Por isso a importância do César Lattes. O cara fez milagre, cara. Estão entendendo então o que Boaventura Souza Santos justamente está trazendo nessa ideia de pensamento abissal? É uma questão política. Nós não podemos entender a ciência sem entender as questões políticas. Nós não podemos entender as questões políticas sem entendermos as questões econômicas, porque são essas questões econômicas que vão decidir o poder político, que vão decidir aquilo que vai ser cientificamente mais legítimo ou não, por mais argumentos que os bons cientistas tenham. Por quê? Porque são menores. E não são menores porque são piores. São menores porque estão em uma condição
de rebeldia, são menores porque estão em uma condição de contestação, são menores porque estão em uma condição de crítica séria ao que se faz através da ciência.